Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com o nosso nono episódio de Construindo o World Building em 30 dias. Sim, nós já adentramos nossa segunda semana e com isso a gente já vai adiantando, estamos chegando quase já no primeiro terço dos nossos episódios. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou deixar o cardzinho aqui com toda a playlist até agora, com todos os episódios que já apareceram até agora, mas para já dando uma adiantada para você, a gente vai construir um World Building em 30 dias, um tópico por dia, onde eu pego uma roleta, defino o que vai ser o grande tema, 10 minutos de pesquisa, 10 minutos de criação, e no final a gente conversa um pouco sobre como foi, o que aconteceu durante essa criação, beleza? Então, bora pra roleta pra gente saber qual que vai ser o nosso tema. Então, pessoal, a gente vai descobrir agora qual vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, antes de eu trazer para você qual foi o tema trazido pelo André, a pessoa que eu escolhi dentro da nossa roleta, nós iremos falar sobre o rico e o pobre. Como que funciona a definição de rico e pobre dentro da nossa construção fantástica? Basicamente, é a gente começar a estipular a nível econômico a disparidade. Ou seja, qual seria, como que funciona a cabeça, a vida, o modus operantes do mais rico e o do mais pobre, para a gente já começar a trabalhar diferenças de desigualdade social, desigualdade econômica, seria mais ou menos a gente começar a planificar economicamente a nossa cidade. Nós já definimos já alguns fatores como a moeda, nós já definimos alguns fatores sobre o quesito de trabalho. Então, qual seria o máximo, o master dentro do rico e o mais pobrezinho, para a gente ver essa grande disparidade. Vamos ver então qual que é a proposta do André. Então, Rafa, como tu pediu, né, vai aí o mini vídeo. É o seguinte, eu pensei no tópico economia, o rico e o pobre, e basicamente é uma sociedade onde não existe pobreza, exceto pelos escravos que são utilizados pelos ricos para exercer todas as tarefas comuns e mundanas, como trabalho em fábrica, trabalhos domésticos, etc. E eles devem ser, na minha ideia aqui, eles devem morar em guetos específicos, totalmente segregados do resto da população rica, sem direito e acesso a várias coisas que os ricos têm, né? E basicamente é isso aí. Essa é a minha ideia básica. Show de bola aí. Valeu. Então, pessoal, como o André ele pediu mais ou menos que a gente conversasse sobre esse fortalecimento da escravidão, obviamente, como vocês viram no episódio passado, que a gente, não no episódio passado, mas no episódio 6, que a gente falou sobre a descrição da sociedade, falando sobre os braços longos, os braços curtos, os lunarians, os três olhos, os humanos. Então, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar um pouco sobre esse quesito de riqueza barra escravidão, trabalho forçado. Então, a gente vai seguindo mais ou menos nesse parâmetro, beleza? Então, 10 minutos no cronômetro. Vamos lá, então, pesquisar um pouquinho e depois ver até onde isso vai nos levar.
pessoal, eu vou parar o cronômetro aqui nos 4 minutos e 7, porque eu acho que é o suficiente pra gente já ter uma ideia também, não ficar é, explorando muito assim o quesito visual e até assim. Vocês entenderam, né? Então, acho que com isso aí já é o suficiente, porque como isso aqui é mais uma forma rápida de tradução, também não precisa também fazer todo o martírio, né? Então, beleza. Então, bora pra criação. Então, pessoal, bora lá. 10 minutos no cronômetro e vamos ver como que vai ser essa criação do rico e do pobre. Então, pessoal, né, chegamos aí no 1 minuto e 26. E esse aqui é o nosso rico, nosso pobre. Como eu já falei para vocês no começo do episódio, o rico basicamente é meio que a classe dominante. O pobre eu coloquei como a menor classe possível dentro do social. Mas você falou que você ia especificar mais o rico e o pobre. No caso, como aqui a pobreza ela é muito mais característica do que a riqueza, eu quis colocar dessa forma. Obviamente existem os nobres, obviamente existem as pessoas com mais dinheiro, porém a classe ela é separada em quem tem dinheiro e quem deve. Quem tem dinheiro vive a vida normalmente. Quem deve ganha uma vida de escravidão. Então, basicamente, você tem esses dois grandes. Ah, mas tem a pessoa que tem mais dinheiro e a pessoa que tem menos dinheiro. Sim. Só que quando a pessoa que tem menos dinheiro começa a dever, ela pode passar para frente. Então, vamos lá. Explicar para vocês mais ou menos como que funciona aqui o rico e o pobre
dentro desse universo. Então, basicamente, nós temos o quê? Os humanos e os não humanos. Como eu falei lá na classe, lá na parte da descrição da sociedade, nós temos os 3 olhos, os lunárias, os braços longos, os braços curtos, os humanos. Então, os humanos são a classe dominante aqui. Então, eles têm o meio de produção. Obviamente, você pode encontrar 3 olhos, você pode encontrar outras raças tirando lunarianos, não ricos, mas com seus trabalhos honestos, sem algum tipo de escravidão. Mas você dificilmente vai encontrar um humano escravo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada escravidão por troca. Ou seja, se eu sou humano, eu tenho um quesito de lei, eu posso pegar qualquer outro ser que não seja humano e eu posso colocar ele como o meu fiador. Então meio que assim, olha, eu não tenho condição de pagar, né? Eu sou protegido por lei, então para que você não saia no prejuízo, aquele cara, aquela moça vai pagar por mim. E com isso ele vai servir você como forma de pagamento no que eu devo. Obviamente existem processos diferentes de dever. Você pode dever dinheiro, pode dever favores, talvez também no quesito de guerra, caso você perca, você tem que dar os seus espólios para outro cara. E isso também é uma dívida moral. Então, existem diversos níveis de dívida, depende muito da legislação, algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Também de moral e ética. Mas você pode passar a sua dívida para outra pessoa que não seja humana. Caso seja humano, ele vai pagar com dinheiro. Caso não seja humano, ele vai pagar com serviços, onde ele vai ser explorado. Obviamente, existem mecanismos para você manter a pessoa sempre em dívida, porque depois que ela terminar de pagar, ela é, por lei, meio que liberta. Só que existe mercado para isso. Tanto que existe até uma tabela que define, tal, vamos dizer assim, que eu quero um braço longo. O braço longo, ele custa tanto para esse tipo de serviço. E custa tanto para esse tipo de serviço. Mas se eu quero para esse serviço e eu tenho esse braço longo com essas características, vai pagar tanto a mais ou tanto a menos por causa das características. Então existe um menu, um cardápio dizendo meio que uma ficha de valores quando tem ou quando não tem alguma coisa para algum tipo. Então esse mercado rende muito dinheiro e muitas vezes pessoas vêm até a cidade para comprar ou para vender essa galera dentro dessa cidade. Obviamente que dependendo do período do ano, algum festival, alguma passeata, alguma visita importante, esses mercados, esses trabalhos são mais escondidos, colocados de outras formas, para que a cidade não fique muito mal falada, né? Ter uma reputação a zelar. O fato é que as pessoas conhecem as práticas, mas meio que fazem vista grossa porque saem beneficiadas com esse tipo de situação. Então, basicamente, nós temos aqui, finalizando nossa estrutura econômica, nós temos as pessoas humanas que têm os meios de produção e os não humanos, que podem ter o meio de produção ou podem ser escravos, sendo apenas os Lunarians especificamente que serão escravos, eles não têm condição nenhuma de sair desse estado. Por quê? Porque a lei permite. E, obviamente, a religião pode interferir nas negociações? Pode, tanto a favor do escravo quanto contra o escravo, porém existem alguns momentos específicos que ela tem uma ação um pouco mais enfática aqui. Como eu falei para vocês, eu gosto de construir um universo com ganchos narrativos, principalmente nessa maratona de 30 dias, porque isso me permite que em algum outro momento, por exemplo, lá na frente, quando eu for falar, por exemplo, do herói, eu posso colocar alguma coisa que especifique algum dentro desses fatores que eu deixei em aberto. Obviamente, superstições, preconceitos, tecnologias, brasões e outros fatores que vão aparecendo aqui nos episódios, eu gosto já de deixar esses ganchinhos abertos para que a gente consiga fazer essas conexões e criar possibilidades narrativas. Então, pessoal, esse aqui foi o Rico e o Pobre, nosso último episódio de economia. Aí depois nós vamos entrar já num próximo, falando mais agora sobre cultura, sociedade, política. Vamos entrar agora no nosso próximo bloco.
Se você está me acompanhando, então deixa aqui nos comentários qual que é o seu rico, como que é o seu pobre dentro do universo, e também compartilha. Se você já chegou aqui e tem alguns outros episódios anteriores, deixa aqui embaixo ou deixa lá na aba comunidade também, que eu estou colocando lá dia por dia para você compartilhando especificamente. Ou se você tem um textão, vai aqui no nosso Discord, deixa o PDF, o Word, o link pra gente ir juntando todo esse material pra gente ter um apanhadão bem legal até o final desse mês. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!